Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o 4º dia do nosso cerco de Jericó, onde nós temos como tema revestidos da armadura de Deus. Nós ouvimos de um modo muito providencial a liturgia, que é a liturgia dominical. Nós ouvimos nas leituras a palavra de Deus que fala sobre aqueles que estão revestidos de Deus, mas apresenta a nós duas características, duas formas de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Existem aqueles que estão na presença de Deus, que estão buscando o Senhor, que estão no acampamento, como nós ouvimos na primeira leitura, e recebem essa graça de ser revestido de Deus. Mas existem também aqueles que, mesmo distante, mas pelo fato de terem o seu nome escrito na lista, foi isso que a palavra de Deus nos falou na primeira leitura, eles também foram revestidos de Deus. E aí nós observamos que na nossa vida de fé, na nossa caminhada, nós precisamos tomar muito cuidado. Qual o cuidado que nós que estamos aqui fazendo essa caminhada de fé, fazendo essa caminhada em nosso cerco de Jericó, nos esforçando para receber a graça de Deus e buscar a graça de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado, para não querermos monopolizar a graça de Deus. O que isso significa, padre? Se nós não tomamos cuidado, nós fazemos aquilo que Josué fez com Moisés. Josué se incomodou, porque existiam 2 homens que estavam profetizando. Pelo simples fato daqueles 2 homens não estarem no acampamento, no momento em que Deus retirou o espírito de Moisés para dar àqueles 72 homens. 70 deles estavam no acampamento, mas 2 estavam longe. Mas aqueles que estavam longe também receberam do mesmo Espírito. Qual foi a diferença daqueles 2 homens para os 70 que ficaram no acampamento? A diferença foi que os 2 que receberam não limitaram a graça de Deus, não limitaram o dom que Deus concedeu a eles. Qual o dom que Deus tinha concedido para eles mesmo? Vamos lá, minha gente.
Às vezes a missa demora que o povo não responde, né? Aí, enquanto não responder, a missa não acaba. Nós ouvimos, vamos retomar a leitura. Lembra de Moisés? Já ouviram falar de Moisés? Ele conduziu o povo no deserto. Já ouviram essa história? Em um determinado momento, Deus falou assim: eu não vou deixar só Moisés sendo o profeta. Eu vou retirar um pouco do espírito dele e vou dar esse espírito para esses 70 anciãos. Curiosamente, né? O nome que é dado ao padre, sacerdote, presbítero, significa também ancião. É a mesma graça, uma porção do Espírito de Deus que ele retira e derrama sobre os sacerdotes, mas derrama também sobre nós. E nós entramos nessa lista lá no dia do nosso batismo. Nesse momento, o Senhor nos coloca nessa lista. E aí Deus tirou um pouco do espírito de Moisés, abre um parênteses, né? Era um espírito forte, poderoso. Porque para você tirar um pouco só, eu fico imaginando quanto que Moisés tinha do Espírito de Deus. Porque Deus tirou só um pouco do Espírito de Moisés e distribuiu para quantos? 72. Vocês já estão julgando os dois que não estavam, né? Foi isso que aconteceu com Josué, vocês já entenderam a leitura. 72 pessoas. E nós que estamos aqui, já no 4º dia do cerco de Jericó, independente se você está no seu primeiro dia, no seu segundo, no terceiro, ou se graças a Deus você já está aí no 4º dia sendo perseverante. Se Deus fosse falar assim: não, eu vou tirar um pouquinho do espírito daquele meu filho que está no cerco de Jericó, recebendo da graça de Deus. Vou tirar um pouquinho, distribuir. Para quantas pessoas será que daria? Não responde, pelo amor de Deus. Para quantas pessoas será que daria? Misericórdia, alguém gritou aí, né? Nós precisamos pensar nisso, porque aí nós vamos lembrando que o fato de nós estarmos no acampamento, de estarmos na casa de Deus, pedindo ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito, que derrube todas as muralhas que estão nos impedindo de nos revestirmos da armadura de Deus. Mais à frente nós vamos compreender que é muito bonito, né? Falarmos assim: vamos nos revestir da armadura de Deus. Se o padre perguntar quem quer, todo mundo vai falar: eu. Mas quem já assistiu filme de guerra sabe, a armadura é algo pesado. E é algo que muitas vezes, dependendo do que eu estiver, eu preciso tirar para colocar a armadura. Então, se eu estiver com uma mochila, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar. Se eu estiver com uma blusa muito grossa de capuz, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar tirar. Agora vamos para o lado espiritual. Nós vamos nos revestir da armadura de Deus. Será que existem coisas que eu preciso tirar para me revestir da armadura de Deus? Não responde, gente, senão o padre vai sair correndo. Sim, tem muitas coisas. Tem muitas coisas que não nos deixam ficar confortáveis com essa armadura. Porque eu posso até colocar essa armadura, mas o que vai acontecer? Vai incomodar. Eu não vou conseguir me movimentar. Eu não vou conseguir fazer aquilo que a graça de Deus está derramando sobre a minha vida. Porque eu estarei preso a coisas, a situações. Isso que aconteceu com esses 70 homens do acampamento. Eles estavam ali, receberam o dom da profecia, profetizaram um pouco, mas depois o que aconteceu? Agora pode responder. Eles pararam de profetizar. Já aqueles 2 homens que estavam distante, e talvez aqueles 2 homens, é você que está aí da sua casa, aqui em São Paulo, em outro estado, não sei, tem gente de outro país que acompanha? De outro país, talvez. Pode ser você, essas 2 pessoas, que vai receber a mesma graça aí de onde você está. Por quê? Porque nós não conseguimos e não podemos limitar o poder de Deus. E nós queremos limitar o poder de Deus quando nós deixamos de exercer os nossos dons. Porque aqueles homens estavam incomodados. Olha, Moisés, reclama com eles. Eles não estavam no acampamento e estão profetizando.
Nós já paramos de profetizar, mas eles ainda estão. Por que que eles continuaram profetizando? Porque eles tomaram posse do dom que Deus tinha derramado na vida deles. Certamente, em algum momento da sua vida, Deus já derramou muitos dons na sua vida, muitas graças, muitos carismas. Mas será que nós estamos exercitando esses dons? Será que nós estamos exercitando esses carismas? Ou nós estamos nos preocupando com aqueles que estão fora do acampamento, mas exercitando os dons? Se nós não tomamos cuidado na nossa vida de fé, nós nos preocupamos mais com o erro do outro do que com a graça de Deus na minha vida. Moisés diz a Josué: por que você está com ciúmes de mim, no meu lugar? Esses ciúmes nós poderíamos traduzir com a leitura de São Tiago, do domingo passado, onde ele falava que as duas piores coisas que causam as desgraças na humanidade são rivalidade e inveja. Josué estava com inveja, com ciúmes por Moisés. E era uma inveja porque o outro estava fazendo uma coisa boa. Aqui certamente não acontece isso, graças a Deus. Mas lá na Patagônia, que eu fiz pastoral lá na Patagônia um tempo desses, lá às vezes tem pessoas que se incomodam, não porque o outro está fazendo a coisa errada, mas se incomoda porque o outro está fazendo coisa boa. Olha, fulano está fazendo aquilo lá, mas só Deus sabe o que ele faz. A pessoa está exercitando o dom. E eu estou incomodado. Sempre que eu me incomodo com o dom do outro que está sendo exercido, é porque o meu dom certamente não está sendo exercido. Eu não estou colocando em prática o dom que eu recebi de Deus. E é impossível você me dizer assim: padre, eu já estou vindo no 4º dia do cerco de Jericó, mas eu não recebi nenhuma graça, nenhum dom de Deus. Impossível. Talvez você não esteja exercitando esse dom, exercitando essa graça. Talvez, assim como João, isso nos conforta, porque quando nós ouvimos um dos seguidores de Jesus, aquele que escreveu o Evangelho, o Apocalipse, mais 3 cartas nas Sagradas Escrituras, quando nós ouvimos que ele também não tinha compreendido ainda o poder e o alcance da graça de Deus, isso nos dá esperança, porque mostra que nós ainda temos uma oportunidade. Porque João, assim como Josué, o que aconteceu com ele? Ele estava tentando limitar a graça de Deus. Ele estava preocupado e pediu para que as pessoas parassem de expulsar os demônios, simplesmente pelo fato de que aquelas pessoas não eram seguidores de Jesus. E o que Jesus fala para ele? Olha, você não deve fazer isso. Aqueles que não estão contra nós estão ao nosso favor. Se nós compreendêssemos isso na nossa vida, tanta picuinha que nós damos corda deixaria de existir. Se nós entendêssemos que aquele que não está contra nós, independente se ele concorda com o que eu concordo, independente se ele pensa como eu penso, independente se ele tem o mesmo fervor que eu tenho, se ele está realizando a obra de Deus, é ao nosso favor que ele está lutando, não é contra nós. E nisso nós podemos traduzir na nossa realidade, enquanto comunidade. Na nossa comunidade, nós nunca podemos ter uma disputa nesse sentido, de um querer proibir coisas boas que o outro faça. Se o outro está fazendo uma coisa boa, aí exige discernimento, exige sabedoria, exige intimidade com Deus, para que eu não manipule as coisas, para que eu não viva num relativismo ao ponto de dizer:
Bom, se eu estou fazendo uma coisa boa, então eu posso fazer um monte de coisa errada. Não, não é isso. O Senhor está nos dizendo que a sua graça alcança onde Ele quer, não onde nós queremos. Sabe aquela pessoa que muitas vezes nós julgamos, quando nós vemos a pessoa fazendo alguma coisa? Aquela pessoa que nós conhecemos o passado. Nossa, fulano. E olha o ponto lá na Patagônia. Olha o ponto que se chega. Às vezes a pessoa está na missa, aí vê a outra que ela conhece o passado. Eu vou dar o meu testemunho de padre. Quando eu vou celebrar lá na minha paróquia de origem, que eu encontro pessoas que estudavam comigo no meu tempo de escola, e que não participavam da comunidade, mas que agora se encontram na comunidade, eu fico tão feliz. Porque eu penso assim, nossa, que bom que aquela pessoa encontrou a Deus. Que bom que aquela pessoa está caminhando com Deus. Mas lá na Patagônia, às vezes as pessoas elas ficam assim. Fica procurando, né? Agora de máscara é um pouquinho mais difícil de identificar as pessoas. Aí procura, aí acha, fala, nossa, aquele fulano, vixe, aquele eu conheço, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Cicrano. Aí se aquela pessoa faz uma coisa boa, eu corro o risco de querer fazer igual o João. Olha, você não pode fazer isso em nome do Senhor não, viu? Eu te conheço. A gente usa aquela frase, né? O teu passado te condena. Nós limitamos a graça de Deus. Às vezes aquele processo de conversão que a pessoa estava vivendo cai todo por terra por nossa culpa. Porque nós queremos ser Deus. Sendo que nós não compreendemos aquilo que Jesus já nos ensinou. No domingo passado também, inclusive. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. E aquele que serve a todos. Se eu conheço um irmão que está agora na caminhada, louvado seja Deus. Se eu conheço uma pessoa que fazia coisas erradas e agora está fazendo as coisas certas, eu não vou ficar colocando peso na pessoa, não. Eu vou louvar a Deus, ajudar aquela pessoa a continuar fazendo bem. Mas nós só conseguimos fazer isso se primeiro nós deixarmos-nos ser revestidos da graça de Deus. Enquanto você não se revestir dessa armadura do Senhor, você não vai conseguir fazer isso. Porque vai falar mais forte em nós a nossa humanidade do que a nossa vida espiritual. Quando nós participamos do cerco de Jericó, nós estamos entrando em uma profunda batalha espiritual. Nós fazemos um propósito de ao longo desses 7 dias, 7 sábados no nosso caso, crescer espiritualmente. E nós só conseguimos crescer quando nós deixamos o Senhor nos revestir. Mas lembra que o padre falava? Muitas vezes nós vamos precisar tirar muitas coisas de nós. E aí Jesus nos fala no Evangelho. Algo que é sempre bom nós refletirmos com aquelas pessoas radicais, sabe? Conhecem pessoas radicais? Não? Que bom que vocês não conhecem. O padre, infelizmente, conhece muita gente radical. Olha, está lá na Bíblia, está escrito. Ah, é verdade, está escrito. Vamos meditar sobre o Evangelho de hoje. Onde nós podemos meditar, junto com esse tema do nosso cerco de Jericó, aquilo que a liturgia nos ensina. Jesus nos fala de um modo muito claro. Se tua mão te leva a pecar, corta. Mas Jesus justifica. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno. Depois Jesus fala, se os teus olhos te levam a pecar, arranca. É melhor entrar sem um dos olhos, do que com os dois ir para o fogo do inferno. E Jesus fala, um fogo que não se apaga.
Se os teus pés te levam a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino do céu sem um dos pés, do que tendo os dois ir para o inferno. Se nós fôssemos radicais, o que nós estaríamos fazendo aqui? Quem aqui ainda teria um sequer dos seus olhos? Quem aqui ainda teria as duas mãos? Quem aqui ainda teria os dois pés? Nenhum de nós. Nenhum de nós. O que Jesus quer nos dizer com essa passagem então, Padre? Jesus está falando dos principais meios que nos levam a pecar. Se nós pararmos para refletir, essas três coisas, as nossas mãos, os nossos pés e os nossos olhos, são as três coisas que mais nos levam a pecar. Fecha aí um pouquinho os seus olhos, para você não ficar com vergonha do Padre. Pensa nos seus pecados. Tenta pensar naqueles que você considera os seus piores pecados. Talvez você já até confessou, louvado seja Deus por isso. Se você não confessou ainda, pelo amor de Deus, procure um padre, confesse esse pecado. Esses poucos ou muitos pecados que nós estamos lembrando agora, ou eles vieram pelos nossos olhos, ou eles vieram pelas nossas mãos, ou eles vieram pelos nossos pés. Pode abrir o olho agora, olha para o padre de novo. O padre falou verdade ou falou mentira? Que bom, né? Jesus está nos falando, olha, aqui são os principais lugares que vocês precisam se preocupar. Se vocês querem me seguir, se vocês querem entrar no reino dos céus, e aí é importante nós nos decidirmos. Não é possível nós vencermos nenhum combate se nós não tivermos decisão. Eu preciso me decidir primeiramente. Eu preciso tomar a decisão e saber para onde eu quero ir. Existem duas realidades. Existe o reino dos céus, existe o inferno. E tem muita gente que não acredita mais no inferno não, viu? Quem não acredita no inferno está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque é Jesus que está falando. Está lá no Santo Evangelho. Eu sei que existem duas realidades. Será que eu já me decidi para onde eu quero ir? Padre, eu já me decidi. O meu lugar é o céu. Vocês já cantaram isso? Já? Que bom. Já nos decidimos. Mas nós estamos fazendo o que Jesus nos pede? Estamos cortando as situações que nos levam a pecar pelos nossos olhos? Estamos cortando as situações que nos levam a pecar com as nossas mãos? Estamos cortando as situações que os nossos pés nos colocam? Nossa, Padre, mas isso é tão duro. É tão difícil fazer isso. E é por isso que Deus ele não nos deixa sozinho. É por isso que Deus nos oferece o quê? Uma armadura. Ele quer nos proteger de tudo isso. Ele quer nos dar a força necessária. Sabe aquela situação que você está rezando há muito tempo para que Deus te liberte? Aquela situação que você já sabe, você já conhece, mas você não consegue? O Senhor ele quer nos revestir. Para que nós tenhamos a força necessária, a proteção necessária. E sobretudo, para que nós tenhamos a coragem. Quem aqui tem coragem de ir para uma guerra sem estar com armadura? Nem com armadura, dependendo do caso. Nós não temos coragem. Nós só entramos em uma guerra se aquela guerra valer muito a pena para nós. E aí o padre pergunta para você: o céu vale a pena para você?
mais do que responder, nós precisamos mostrar que o céu vale a pena para nós. Como que nós mostramos que o céu vale a pena para nós? Seguindo o caminho que o Senhor nos ensina para chegar ao céu. E o caminho que o Senhor nos ensina é um caminho de diversas possibilidades. Não dá para dizer assim, padre, eu não consigo, para mim não tem jeito. Na situação em que eu vivo, não tem opções, tem sim. O Senhor, Ele sempre nos dá a opção. Só que a opção não é do nosso jeito. A opção é do jeito dEle. Porque Ele quer nos conduzir por um caminho. Aquilo que nós cantamos no Salmo, a lei do Senhor Deus é perfeita. Muitas coisas na nossa vida de fé, nós temos dificuldade porque nós carregamos em nossas costas o fardo da lei. Nós esquecemos que essa palavra lei, que lá no hebraico se fala Torá, o livro da lei, o livro da Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, já ouviram falar, né? Torá tem outras traduções também, além de lei. Ela pode ser traduzida como caminho, ou ela pode ser traduzida como ensinamento. Então, se nós entendermos a lei de Deus, e aí quando nós falamos da lei de Deus, qual é a primeira coisa que nos vem na cabeça? Os 10 mandamentos. Se nós entendermos a lei de Deus, não como um peso, mas como um caminho que vai nos conduzir, nós vamos encarar de outra forma. Eu não vou encarar como aquilo que o Senhor me proíbe fazer. Eu vou encarar como aquilo que o Senhor me ensina a fazer, para que eu ande em um determinado caminho. Então eu vou encontrando sentido para a lei de Deus, porque a lei de Deus, no fundo, é o grande caminho que nos conduz ao reino dos céus. Mas para trilhar esse caminho nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos perseguições, nós enfrentamos diversas lutas, mas que o próprio Senhor já nos mostra e nos fala. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, onde São Paulo nos fala sobre o revestir-nos da armadura de Deus. Ele fala, revestir a armadura de Deus para poderes resistir às insígnias do diabo. Você ainda quer colocar a armadura de Deus? Colocar a armadura de Deus é para resistir às insígnias do diabo. É para enfrentar aquela tentação que nós temos dificuldade. É para enfrentar aquela tribulação lá na nossa casa. Não, padre, isso eu não quero não. Como que nós vamos nos revestir da armadura de Deus? Porque o Senhor nos dá essa armadura para nós conseguirmos. E aí quando você fica pensativo em responder para o padre, se agora você ainda quer revestir dessa armadura, São Paulo nos fala novamente, lá no versículo 13. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e sair firmes de todo o combate. Quem está fazendo a quaresma de São Miguel aqui? Levanta a mão. Bastante gente, né? Seja aqui, o Levanta está fazendo também, né, nas transmissões. Alguns estão fazendo com o Frei Gilson, outros estão fazendo com o Instituto Hessend. Você que está fazendo a quaresma de São Miguel, você está se revestindo da armadura de Deus. Você sabe que São Miguel, ele foi aquele que expulsou Satanás no combate que aconteceu quando o demônio se rebelou contra Deus. Sabia disso? Nós nos revestimos dessa armadura não é para ficar na nossa casa paz e amor, não. É para nós enfrentarmos batalhas. Mas o que nos motiva a entrar nessas batalhas? A certeza da vitória.
A certeza de que quem está com essa armadura não sai perdedor. Padre, mas na minha vida, eu estou em um dia tão ruim, em um dia tão mau. O que São Paulo nos fala? Revesti-vos da armadura para perseverar no dia mau. Quem nunca passou por um dia mau? Por um dia de... Nunca passou? Nunca? Meu Deus, depois me ensina, depois da missa. Meu sonho. Eu pensei que depois de padre não ia passar, mas aí começa. Parabéns, Deus abençoe e te preserve. Mas cuidado, quando Deus nos preserva, é sempre que Ele tem uma luta maior para nós, porque Ele está nos fortalecendo. E nós, que passamos por muitos dias maus, nós precisamos dessa força. Porque é com essa força que nós não nos deixamos abater com os nossos desânimos, que nós não nos deixamos abater com as nossas inconstâncias, que nós não nos deixamos abater com as nossas fraquezas. Porque se nós não estamos revestidos de Deus, no dia mau, nos dias ruins, nos dias de provações, nós deixamos tudo. E passamos a colocar a nossa confiança, não naquele que pode nos dar o reino dos céus, mas nós passamos a colocar a nossa confiança nas coisas deste mundo. Não foi o que São Tiago nos falou na segunda leitura? E vós ricos, que estáis apegados aos seus tesouros, que estáis amontoando coisas, para que a traça corroa. Pode dizer assim, padre, eu sou simples, graças a Deus, eu não tenho muita coisa acumulada não lá em casa. Tem nada corroendo, se tiver alguma coisa de ouro lá, eu vou vender já, porque está muito caro as coisas. Mas a nossa vida espiritual, será que nós acumulamos coisas? Será que nós somos apegados às situações? Ou nós estamos conseguindo viver na graça de Deus, colocando tudo diante dEle? Deixando Ele cuidar daquilo que nós não conseguimos cuidar. E quando nós estamos revestidos de Deus, não existe tribulação que possa nos desestabilizar. Certamente você conhece pessoas que a vida dela está de cabeça para baixo. Ela está passando pelos maiores sofrimentos possíveis e imagináveis, mas ela está ali perseverante. Ela está ali na oração, ela está ali fiel a Deus. Já conheceram alguém assim? Quando nós encontramos pessoas assim, e graças a Deus nós encontramos muitas pessoas de fé assim. Talvez você seja uma pessoa assim, que só Deus sabe das suas tribulações, mas você está aqui. É porque já fez essa experiência de deixar ser revestido por essa armadura de Deus. Nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça. Que Ele nos dê a graça de sairmos daqui revestidos dEle. Revestidos dessa armadura tão necessária para a nossa vida espiritual. Tão necessária para as nossas lutas. Para que assim nós possamos perseverar. O maior desafio para um seguidor de Jesus é perseverar. E São Paulo nos fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Peçamos pela intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor nos dê a graça da perseverança. Que o Senhor nos dê a graça de nessa noite, nessa Santa Missa, celebrando esse 4º dia do cerco de Jericó, que o Senhor nos ajude a tirar de nós tudo aquilo que está impedindo dessa armadura de Deus ficar bem ajustada em nós, para que nós saiamos decididos, com coragem. Talvez você seja a pessoa mais medrosa do mundo. Padre, só falar assim, o Senhor falou e o nome do diabo eu já estou com medo. Peça ao Senhor que Ele te dê essa graça. A graça de ter coragem,
a coragem que nos é dada pela certeza da vitória em nossa vida. E assim nós possamos reconhecer a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Que nós não sejamos aqueles que estão tentando monopolizar a graça de Deus, mas que nós sejamos aqueles que estão espalhando a graça de Deus, que estão exercitando os seus dons para ajudar a mais pessoas encontrarem o caminho, encontrarem aquele que nos leva ao reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.